Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. O período intertestamentário, ou seja, aquele tempo entre os livros do Antigo e do Novo Testamento, é comumente chamado de período do silêncio. E silêncio aqui, aliás, é um termo interessante. Não significa que Deus estava ausente ou inativo, mas que cessaram as profecias registradas, as revelações que nos chegam pela voz dos profetas. Essa fase durou cerca de 400 anos. Um tempo em que o povo de Israel experimentou transformações políticas, culturais e religiosas profundas. Imagine viver sem um "assim diz o Senhor", vindo de um profeta durante todo esse tempo, vendo as nações ao redor mudarem, reinos se erguerem e caírem, mas sem aquela direção direta de Deus, que vinha desde Moisés até Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Logo que o livro de Malaquias se encerra, encontramos uma nação já esgotada pelos ciclos de cativeiro e restauração. Com o retorno do exílio babilônico, a reconstrução do templo em Jerusalém sob Esdras e Neemias trouxe certa estabilidade. Mas claro, havia muita expectativa entre o povo de Israel. A promessa do Messias ainda estava fresca, sendo lembrada em cada geração. A esperança era viva, mas o cenário ao redor parecia sempre incerto. O período intertestamentário começa com o domínio persa sobre a Judéia. E embora o Império Persa tivesse permitido o retorno dos judeus para sua terra, os judeus continuavam sendo súditos, não uma nação autônoma. Mas aí vem a ascensão de Alexandre, o Grande, cerca de 336 anos antes de Cristo. Alexandre conquista o Império Persa e, com ele, toma o controle da Judéia. O domínio grego trouxe não apenas um novo governante, mas uma nova cultura. Os costumes gregos começaram a influenciar todos os aspectos da vida judaica. A língua grega se espalhou e, em um certo sentido, unificou as terras conquistadas. Foi durante esse tempo que a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, foi produzida, provavelmente na cidade de Alexandria, no Egito. Esse projeto de tradução foi fundamental para o período do Novo Testamento, pois a maioria dos judeus da diáspora, aqueles que viviam fora de Israel, falava o grego e já não compreendia o hebraico. No entanto, a cultura helenística trazia consigo um desafio. Os valores gregos, com sua ênfase no conhecimento humano e no politeísmo, eram um contraste às convicções judaicas de monoteísmo e moralidade. Isso gerou um verdadeiro conflito interno, especialmente entre os que tentavam preservar a pureza da fé judaica e os que eram atraídos pelo novo estilo de vida grego. No meio disso, surgiram diferentes grupos e movimentos dentro do judaísmo, cada um com uma visão de como deveriam lidar com essas influências externas. Foi nesse período que surgiram os fariseus e os saduceus, seitas que vemos com frequência nos evangelhos. Os fariseus eram defensores da lei e buscavam, de certa forma, um retorno à santidade de Israel, enquanto os saduceus eram mais aristocráticos e abertos a influências estrangeiras, especialmente porque muitos deles estavam envolvidos com o sacerdócio e o governo local. Alexandre, entretanto, não viveu muito para ver o impacto de suas conquistas. Sua morte desencadeou a divisão de seu império entre seus generais, e assim a Judéia passou de mão em mão. Primeiro ficou sob o domínio da dinastia dos Ptolomeus, com sede no Egito, que até certo ponto permitia liberdade religiosa para os judeus. Mas com o tempo, a Judéia foi tomada pelos Seleucidas, com sede na Síria, e a liberdade religiosa foi gradualmente sufocada, especialmente sob o governo de Antíoco Epifânio. Este rei, que subiu ao poder por volta de 175 anos antes de Cristo, iniciou uma intensa campanha para erradicar a fé judaica. Ele profanou o templo em Jerusalém, dedicando-o ao deus grego Zeus, e proibiu a prática da lei, incluindo a circuncisão e a guarda do sábado. Esse período foi de profunda aflição para os judeus. Antíoco Epifânio chegou ao cúmulo de sacrificar um porco, um animal considerado impuro, sobre o altar do templo, um ato de zombaria sem precedentes para o povo que considerava aquele lugar sagrado. Esse evento, conhecido como Abominação Desoladora, gerou uma revolta feroz. E é aí que surge uma família que se tornaria lendária na história judaica.
Os Macabeus. Liderados por Matátias e mais tarde por seu filho Judas Macabeu, os judeus se levantaram em uma revolta armada contra o domínio seleucida. Com grande coragem e fé, os Macabeus conseguiram uma vitória surpreendente e restabeleceram o culto no templo. Esse evento é celebrado até hoje pelos judeus na festa de Hanukkah, a festa da dedicação. Os Macabeus não apenas restauraram a liberdade de culto, mas estabeleceram a dinastia Asmoniana, que governou a Judéia por aproximadamente um século. Este foi um tempo de relativa independência para Israel, um sopro de esperança em meio a séculos de domínio estrangeiro. Contudo, essa dinastia também teve suas controvérsias, e o poder político acabou se misturando com o sacerdócio, gerando conflitos internos. Além disso, a tensão entre os que apoiavam a cultura helenista e os que defendiam a tradição judaica continuava acirrada. Foi nesse cenário de divisão e lutas internas que surgiu o crescente poder de Roma. Por volta de 63 anos antes de Cristo, o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, e a Judéia passou a ser uma província sob o domínio romano. Os romanos mantiveram certa autonomia religiosa para os judeus, mas com forte controle político. E foi nesse contexto que a figura de Herodes, o Grande, se destaca. Ele era um idumeu, ou seja, não era um judeu puro, e foi designado rei da Judéia pelos romanos. Herodes procurou ganhar o favor dos judeus, reconstruindo e ampliando o Templo de Jerusalém, tornando-o uma das maravilhas arquitetônicas da época. Mas, ao mesmo tempo, ele governava com mão de ferro, eliminando qualquer um que representasse uma ameaça ao seu trono. Herodes, em sua ambição, representava bem o peso do jugo romano e a dualidade desse tempo. Por um lado, ele promoveu grandes obras, como a reconstrução do templo, que se tornou um marco de beleza e orgulho nacional. Por outro, seu governo era marcado pela crueldade, pelos altos impostos e pelo medo. Herodes não hesitava em eliminar quem pudesse ameaçar seu poder, incluindo membros da própria família. Ele é conhecido por ter mandado matar alguns de seus próprios filhos. Tamanha era sua paranoia de perder o trono. Isso cria um ambiente de tensão e expectativa. O povo de Israel aguardava ansiosamente por uma libertação. A promessa do Messias ganhava força entre os que ansiavam por um novo líder que os libertasse, alguém que pudesse restaurar o reino de Israel e vencer o domínio romano. E foi exatamente nesse período de opressão e ansiedade que as crenças e práticas judaicas começaram a se fortalecer em meio ao povo. A sinagoga, que já tinha surgido durante o exílio babilônico, consolidou-se como lugar de encontro, ensino e oração. Nas sinagogas, a lei era ensinada e comentada, e o povo encontrava ali um refúgio de identidade espiritual e social. Esse espaço era especialmente importante porque o templo em Jerusalém era o centro do culto, mas muitas vezes inacessível aos judeus da diáspora, que viviam longe. A sinagoga, então, permitiu que o judaísmo florescesse de maneira descentralizada, mantendo viva a cultura e a religião judaica mesmo sob o domínio estrangeiro. O período romano trouxe ainda mais divisões entre os judeus. Além dos fariseus e saduceus, que já disputavam espaço desde a dominação grega, surgem novos grupos, cada um com uma visão distinta sobre como lidar com o império e a identidade judaica. Os essênios, por exemplo, eram um grupo separado que acreditava em uma vida de pureza e santidade. Viviam afastados, muitos no deserto, e dedicavam-se ao estudo e à oração. Acreditavam que a sociedade judaica estava corrompida e que a chegada do Messias só aconteceria para os que fossem verdadeiramente fiéis. Eles são conhecidos especialmente pelos manuscritos do Mar Morto, uma coleção de escritos que inclui textos bíblicos e comentários, preservados até hoje, e que revelam muito sobre a vida e as crenças desse período. Outro grupo relevante eram os Zelotes, uma facção mais radical que defendia abertamente a revolta contra Roma. Eles acreditavam que o domínio romano era uma afronta ao povo de Deus e que era dever dos judeus lutar pela sua liberdade. Essa disposição guerreira e intransigente é visível nos evangelhos, especialmente nas atitudes de Simão, o Zelote, um dos discípulos de Jesus. Esse movimento, que se intensificou até culminar na grande revolta judaica contra Roma em 70 d.C., reflete a insatisfação crescente com o domínio estrangeiro e a esperança fervorosa de restauração de Israel como nação independente. Mas além das divisões políticas e religiosas, Roma também trouxe melhorias em infraestrutura, como estradas que facilitaram o transporte e o comércio, além de uma relativa estabilidade, conhecida como a Pax Romana.
Esse período de paz permitiu que o evangelho se espalhasse rapidamente quando finalmente fosse anunciado. É interessante notar como Deus usou o contexto histórico para preparar o cenário. A paz e as estradas romanas, a língua grega difundida por Alexandre, as sinagogas espalhadas pelas cidades, tudo isso contribuiria para a expansão da mensagem cristã. Nos últimos dias do período intertestamentário, a Judéia era um território de tensões e expectativas. Herodes, que continuava no trono, era um rei que tentava agradar a todos, mas na prática não agradava a ninguém. Sua linhagem, apesar de rica e poderosa, não era bem vista pelos judeus mais tradicionalistas, que viam nele um representante de Roma e, portanto, um traidor da verdadeira fé de Israel. Muitos judeus passaram a ver a restauração nacional como um ato exclusivamente divino, uma intervenção que só poderia vir pelas mãos do próprio Messias. Os próprios evangelhos começam a sugerir essa tensão logo nos primeiros versículos, quando relatam a genealogia de Jesus e apontam José e Maria como descendentes de Davi. A linhagem davídica era uma marca importante para os judeus, pois as profecias messiânicas falavam de um rei descendente de Davi, que viria para governar com justiça e restaurar o povo. E esse anseio estava enraizado no coração da nação. As palavras dos profetas, especialmente Isaías e Jeremias, ecoavam constantemente, mantendo viva a esperança de que o Messias traria libertação não apenas política, mas também espiritual. Esse clima de expectativa messiânica estava no auge quando, de repente, rompendo o silêncio de 400 anos, surge a figura de João Batista no deserto, proclamando: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Mateus capítulo 3, versículo 2. João, um profeta com vestes de pelo de camelo e cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre, parecia ter saído das páginas do Antigo Testamento. Uma figura quase mítica que vinha ressoar o mesmo clamor dos profetas antigos. Ele não tinha medo de denunciar os pecados do povo e chamá-los ao arrependimento. E assim, com a voz potente e inconfundível de João Batista, o silêncio é finalmente rompido. Durante 400 anos, o povo de Israel havia aguardado em uma inquieta esperança, em meio a mudanças de impérios, influências culturais e profundas divisões internas. O grito de João no deserto, chamando ao arrependimento e anunciando que o reino dos céus estava próximo, não era apenas o início de uma nova era. Ele trazia à tona a culminação de tudo que aquele longo período de silêncio preparara. Era o prenúncio da chegada do Messias prometido, o anseio secular dos judeus, o cumprimento das profecias que guardaram com zelo e fé. João Batista veio, não como o Messias que muitos esperavam, mas como a voz que preparava o caminho. A sua mensagem era simples, mas poderosa. O arrependimento era o passo essencial para receber a redenção. Ao chamar os judeus ao batismo, um ritual que simbolizava a purificação e o início de uma nova vida, João já apontava para aquele que viria logo depois dele, alguém de quem ele dizia não ser digno de desatar as sandálias. João capítulo 1, versículo 27. A expectativa messiânica que pairava sobre o povo estava prestes a ser realizada, mas de uma forma que poucos podiam imaginar. Quando Jesus entra em cena, ele desafia as expectativas populares de um Messias militar que libertaria Israel do jugo romano com poder e glória. Em vez disso, ele traz um reino que é espiritual, um governo de justiça e paz que começa no coração e se estende a todas as nações. Jesus veio não apenas a Israel, mas para toda a humanidade, revelando que o silêncio de Deus, longe de ser abandono, foi na verdade uma preparação cuidadosa para a maior revelação de todas. Deus feito carne, habitando entre nós. Esse período intertestamentário, que parecia um longo silêncio, foi na verdade um tempo de preparação. Deus usou cada mudança de império, cada influência cultural, cada grupo religioso, cada expectativa messiânica para preparar o cenário exato em que Jesus nasceria, viveria e cumpriria o plano da redenção. Assim, o silêncio é quebrado e o Verbo se faz carne, trazendo a mensagem que mudaria o curso da história para sempre. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Under the Skin. Música por www.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Hagnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Ariane Champlin, editora Hagnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.
Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.